4 meses para a prova do Enem 2025. Estamos na nossa reta final agora, aquele período de ajuste que a gente vai agora estudar os assuntos que mais caem na prova de física do Enem. E aqui eu quero trazer esses temas para você. Mas antes de tudo, esse vídeo não é para você que não tem uma base sólida em física. Se você está nesse período de construção da sua base, entendendo os conceitos de física, não é para você esse vídeo, tá certo? Esse vídeo é para aquela pessoa que já tem uma base construída e quer focar agora nessa reta final para conseguir o máximo de aproveito, ou seja, ter o melhor rendimento naqueles assuntos que são mais cobrados na prova de física dos últimos anos. Isso é estatística, é usar estratégia para a gente direcionar e maximizar a nossa chance aí de acertar mais questões na prova do Enem, tá certo? Então vamos lá. Eu separei aqui os principais temas que são cobrados na prova de física do Enem e eu vou falar aqui para vocês em ordem, tá? Do mais cobrado para o menos cobrado. Claro que eu não vou falar todos, mas os principais eu destaquei aqui. O primeiro, pessoal, é a parte de eletricidade. Dentro de eletricidade na física, a gente divide ela em duas grandes áreas, que é a parte de eletrostática e a parte de eletrodinâmica. A parte eletrostática, como o Enem não cobra muito, eu não vou falar tanto, mas eu queria colocar só um tópicozinho aqui para vocês estudarem, que é a parte de blindagem eletrostática. Isso está dentro de condutores em equilíbrio eletrostático. A gaiola de Faraday, tá? Então dá uma olhadinha nesse tópico, que vez ou outra o Enem cobra ele como cobrou o ano passado. Mas o principal, o tema que mais cai na prova de física do Enem, sem sombra de dúvida, pessoal, é eletrodinâmica. Eletrodinâmica, pessoal, certeza que vai ter 2 a 3 questões para vocês lá na prova, tá? E dentro de eletrodinâmica, você vai ter que dominar alguns temas, como por exemplo, corrente elétrica, leis de Ohm, medidas elétricas e análise de circuito elétrico. Você precisa entender o que é corrente elétrica, principalmente, pessoal, o Enem adora questões de bateria quando falar de corrente elétrica. As leis de Ohm, tá? Que relaciona tensão, corrente, resistência, resistividade, entendendo os conceitos ali por trás, tá? E logo em seguida vem a parte de associação de resistores, análise de circuito elétrico, né? E também a parte de medidas elétricas, voltímetros, amperímetros, né? Para que a gente possa conseguir analisar um circuito elétrico. E claro, sem sombra de dúvida, o Enem, você já percebeu que gosta demais da parte de lâmpadas incandescentes, que a gente pode tratar ela como se fosse uma resistência, tá ok? Então, dentro da eletricidade, você tem a eletrodinâmica com esses temazinhos aí para você conseguir organizar o seu estudo nesses últimos 4 meses. O próximo tema que mais cai na prova de física é a parte de termologia. E dentro de termologia, a gente vai pegar os 2 principais tópicos ali que mais caem, que é calorimetria e condução térmica. Na parte de calorimetria, pessoal, você tem que ficar ligado ali na parte de calor sensível e calor latente, né? Aquele calor que a gente fornece, por exemplo, para uma substância aumentar a sua temperatura e aquele calor que a gente usa, né, fornece para a substância para que ela possa alterar o seu estado físico. Então, vez ou outra, cai uma questãozinha ali pedindo essas relações. E cuidado! Sempre que relacionar circuito elétrico com a parte de termologia, ele vai tratar ali de potência elétrica em resistores. E essa potência, essa energia que a gente vai estar associada nesse circuito, vai ser a parte de calor sensível. Lembra lá da equaçãozinha, né? Aumentar a temperatura de uma substância. Então o Enem gosta, vez ou outra, caiu o ano passado e foi anulado, relacionar ali a parte de eletricidade, eletrodinâmica, com a parte de calorimetria com calor sensível. Então fica atento aí quando você for estudar e selecionar as questões. A parte de condução térmica, pessoal, vocês lembram que temos aí 3 formas de transferir, né, a energia térmica através do processo de calor, que é condução, convecção e radiação. A condução não é tão cobrada assim, caiu algumas questões, principalmente ali da lei de Fourier, né, do fluxo, mas nos últimos anos está sendo mais cobrada a parte de convecção térmica, e aí você lembra logo do ar-condicionado, né? Massa de ar frio desce, massa de ar quente sobe, essa troca aí dessas massas de ar, né, por exemplo, de fluidos, acontece através de condução, e a parte de radiação, principalmente a parte de irradiação, que é aquela luz que vem do Sol para a Terra, tá? E aí ondas eletromagnéticas, no infravermelho ali, a gente gosta de cobrar, de chamar de irradiação, mas é só uma nomenclatura diferente, tá bom? Então fique atento na parte de termologia, nesses 2 tópicos, na parte de condução térmica, né? E na parte de calorimetria, que o Enem adora cobrar.
O próximo tema que mais cai aí na prova de física do Enem, pessoal, é a parte de ondulatória. E aí você vai pegar os tópicos que são características das ondas, amplitude, frequência, período, comprimento de onda, né? Velocidade de propagação, a equação fundamental da ondulatória. Sempre aparece uma questãozinha ali para você resolver. E sempre na parte de ondulatória e nas características das ondas, eles tentam puxar ali para mesclar um pouquinho com as ondas eletromagnéticas, tá? Então fique atento aí que você vai ter que conhecer ali um pouquinho do espectro eletromagnético, falando um pouquinho de raio-x, raio gama, infravermelho, ultravioleta, a faixa visível da luz que a gente consegue visualizar, né? Então ele sempre vai tentar mesclar ali esses dois assuntos, tá ok? O próximo tema é a parte de fenômenos ondulatórios, cara. Dentro de ondulatório aqui, fenômenos ondulatórios a gente tem alguns, né? Como refração, difração, polarização, interferência. E destacando aqui, o Enem gosta muito, na verdade, os vestibulares gostam muito de cobrar a parte de interferência, tá? Então fique atento aí quando você for selecionar as questões para revisar a parte de ondulatória, de fenômenos ondulatórios, você colocar questões de interferência. E uma dica extra é, estude a parte de acústica, tá? O Enem adora aqui a parte fisiológica, por exemplo, do som. Como é que a gente consegue escutar, como é que o som se propaga no ar, quais são os tipos de onda, o som é um tipo de onda mecânica, eletromagnética. Então você tem que entender esses conceitos da acústica que o Enem vai lá colocar uma questãozinha para você, tá certo? Dentro do próximo tema, que é mecânica, e a mecânica é com certeza uma das maiores áreas que a gente tem na física, pessoal, poderia dizer que praticamente quase tudo de mecânica é cobrado, mas aí eu vou dar um enfoque naquilo que mais cai na prova para você ter uma base, tá? E aqui dentro da mecânica é onde você vai construir a sua base. Preste atenção, você vai ter que dominar cinemática, dinâmica e energia. Não tem conversa, cara, aqui. Se você quer fazer uma prova do Enem boa, você precisa dominar cinemática, dinâmica e energia. Ela, aliás, é base para os próximos temas ali, tá certo? E dentro de cinemática, o que é que você vai estudar? Movimento retilíneo uniforme variado, queda livre, lançamento vertical, lançamento de projetos, movimento circular. Então tá tudo ali dentro da cinemática. Dentro de dinâmica, você vai estudar as leis de Newton e suas aplicações, tá? Segunda lei de Newton, a primeira, a terceira, aplicação de plano inclinado, polias, enfim, tudo isso vai estar ali para você praticar. E a parte de energia, né? Trabalho, energia, mas principalmente a parte de sistemas conservativos. Energia potencial virando cinética, cinética virando energia potencial. O Enem gosta demais disso daqui. Tá? Principalmente quando está questõezinhas ali de montanha-russa, que ele transforma uma energia potencial em energia cinética, qual é a velocidade em determinado ponto. Então, sempre aparece uma questãozinha assim. E nos últimos anos, quando cai questões de dinâmica na mecânica, está sendo mais relacionada com a somatório, né, digamos ali, as condições de equilíbrio do corpo. Então, você vai ter sim que fazer análise vetorial. Então, o adendo aqui é que você domine vetor. Você precisa fazer operações, saber fazer operações vetoriais, somar, subtrair, decomposição, projeção, enfim, tudo isso você precisa saber de vetores. E o último tema, pessoal, que eu separei aqui para a gente, para vocês se dedicarem, é a parte de ótica geométrica. Lembra, ótica na física a gente tem duas, né? A física e a geométrica. A gente só estuda no ensino médio a ótica geométrica, que é como a luz se propaga. Dentro de ótica geométrica, vamos dar um enfoque aí nessa reta final, nesses últimos 4 meses, na parte de refração. O Enem gosta muito de cobrar a parte de refração da luz. Mas, claro, a gente está vendo aí que nos últimos anos caíram questões ali sobre espelhos, tá? E quem sabe esse ano não cai uma questão sobre lentes. Então, estuda ali a refração nessa reta final, nesses últimos 4 meses, mas também vai estudando um pouquinho sobre espelhos, sobre lentes, porque, vez ou outra, aparece aqui. E uma questão que mais nunca caiu na parte de ótica nos últimos anos foi a parte de cores. Então, o Enem está deixando aí de lado essa parte de cores, né, que é meio que a introdução da parte de ótica geométrica. Então, fique atento nisso que pode cair sim uma questão para vocês nos últimos anos. Professor, tem mais temas sobre o Enem? Pode cair? Claro que pode. Pode cair todo o conteúdo do ensino médio. Só que a gente sabe que é limitada. A prova de física do Enem só tem em média 15 questões.
Então a banca seleciona algumas questões e esses temas que eu trouxe para você nesse vídeo são os temas que mais caíram nos últimos anos. Isso é uma análise que eu fiz e eu vou deixar o link aqui do raio-x para vocês verem. De 2017 até 2024, os temas que mais caíram foram esses que eu trouxe para vocês conseguirem montar ali a sua revisão nessa retinha final, tá bom? Mas lembrando, pode cair qualquer tema na prova de física do Enem, porque está lá no cronograma que pode cair aquele tema, então se cair questões você tem que saber. É por isso que eu disse que no início do vídeo, esse vídeo não era para quem não tinha uma base, porque esses temas que eu passei para você aqui é para você montar uma revisão. Se você ainda está no período de construir a sua base, você vai ter que ver todo o conteúdo. E claro, para isso eu vou deixar o link do meu curso de física aqui, para vocês terem acesso. É só clicar no link, visualizar, ver se faz sentido para você e eu vou te receber com o maior carinho para te ajudar nessa jornada aí rumo à sua aprovação, tá certo? Pessoal, no mais é isso. Espero que esse vídeo ajude demais vocês aí a conseguir ter um rendimento melhor nos seus estudos, principalmente nesse período final aí, nesses últimos 4 meses, que a gente sabe que aumenta a pressão, aumenta ali a rotina de estudos e você fica meio que perdido. Esse vídeo é mais para te orientar, tá certo? Então pega esses tópicos de física, monta o seu caderno de questões se você ainda não tem, pega um livro de referência, vai lá em cima desses temas, dá uma estudada, porque se você dominar esse tema, cara, com certeza mais de 80% do conteúdo de física que cai no Enem, você já vai estar sabendo aí para valer, tá certo? No mais é isso, um forte abraço, nos vemos na nossa próxima aula.